E a palavra do Senhor diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração anunciará os teus atos poderosos. A magnificência gloriosa da tua majestade, e nas tuas obras maravilhosas eu meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, do teu reino, e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos, e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura para todas as gerações. O Senhor sustém todos os que estão a cair e levanta todos os que estão abatidos. Os olhos do Senhor esperam em ti, e tu lhe darás o seu mantimento e a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que invocam, em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor preserva todos os que amam, mas a todos os ímpios ele os destrói. Publique a minha boca o louvor do Senhor, e bendiga toda a carne o seu santo nome para todo sempre. A palavra do Senhor no verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam, e todos os que o invocam em verdade. Querido, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer: invoque ao Senhor, porque o Senhor está perto daqueles que o invocam. Deus, nessa noite, Ele quer fazer mais, não só sobre a igreja, mas sobre você também, querido. Sobre os teus pedidos, sobre os teus lamentos, sobre tudo aquilo que você tem passado. Deus conhece você. E a palavra diz que Ele está perto daqueles que invocam Ele. Você tem invocado ao Senhor? Essa é a noite de você invocar ao Senhor. Essa é a noite de você proclamar a glória do Senhor, de adorá-lo, de exaltá-lo. Não espere a equipe de louvor, não espere o ministério de louvor. Você é um adorador, aquele que Deus quer olhar e achar no meio da terra. Comece a invocar ao Senhor e sinta Ele pertinho de você. Vamos orar, comece a clamar, comece a invocar o Senhor, comece a chamar a Deus, a existência neste lugar, a proximidade de Deus, que quando Deus está, as coisas começam a acontecer. Você quer ver as coisas acontecer? Porque muitas vezes a gente diz: Deus não faz mais obras como antigamente. Não é Deus que não faz, porque Ele é imutável. Somos nós que não o buscamos como devemos buscar. Então busque o Senhor nessa noite, querido. Glórias eu te dou, Pai. Tu és poderoso, Tu és grandioso, Senhor. Ah, Deus, precisamos da Tua presença. Precisamos, meu Senhor, de Ti nesta noite e todos os dias da nossa vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu quero Te apresentar cada filho Teu, Senhor, que venceu o cansaço, que venceu as lutas, que venceu a chuva, mas que está aqui nessa noite para Te bendizer. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, declarar que Tu és santo, que o dono da obra está na casa, que o Senhor dos exércitos está aqui. Senhor, faz a Tua vontade nesta noite. Nós Te invocamos, nós clamamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, meu Senhor, tudo aquilo, meu Senhor, que possa tirar a atenção do culto, tudo aquilo, meu Senhor, que possa desviar a atenção da Tua adoração, Jesus. Em nome de Jesus, seja repreendido, e que todo louvor, toda adoração, Senhor, seja dada, entregue a Ti nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus.
Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas, glorificá-lo e adorá-lo em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Ei, som. A paz do Senhor mais uma vez. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez na casa daquele que é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Rei. E nessa noite, ainda continuando, dando sequência à oração que foi feita, nós vamos estar adorando ao Senhor. Estaremos entronizando Ele em meus louvores. Que o teu coração possa ser alcançado. A palavra de Deus diz que: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E usando esse versículo como base, o Rei da Glória entra quando as portas se abrem, se levantam. Mas aqui Ele vai entrar sempre que Ele achar um coração aberto. Essa porta deve ser nessa noite o teu coração, o meu coração. Então você vai declarar que se abra a porta do meu coração para que o Rei da Glória entre. Vamos exaltar Ele nessa noite, vamos adorá-lo. Senhor, Tu és digno de receber a nossa adoração. Purifica as nossas mãos, purifica os nossos lábios, as nossas mentes, em nome de Jesus. Não só aqui em cima, quanto aí embaixo, que suba um incenso agradável ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Perdoa todos os pecados da Tua igreja, Pai, perdoa as falhas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pela Tua graça, Pai, porque somos indignos, e o Senhor é aquele que nos torna dignos diante de tudo. A Tua graça é aquela que nos cobre, é ela que nos sustenta, é ela que faz com que nós estejamos aqui mais uma vez, diante de todo problema, diante de toda dificuldade, dizendo mais uma vez sim, sim ao Senhor, sim, mais uma vez sim, sim, sabendo que vai valer a pena. Então que nessa noite você possa adorar ao Senhor, desprendido de tudo, desprendido do tempo, da preocupação, dos problemas. Queremos Te adorar, Senhor, nessa noite. Majestade.
quem Ele é. Deus, nesse próximo louvor, nessa próxima canção, nos convida a confiar na promessa. Não só pela promessa feita, mas por aquele que fez a promessa. Quem tem promessa do Senhor aí, levante a mão. Confie nele, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele irá se cumprir no tempo certo, na estação certa. Que eu e você estejamos firmes para ver cumprir cada palavra do Senhor, cada promessa do Senhor. Amém? Vamos ministrar.
ao Senhor. Só a igreja, o teu amor é como defendendo e protegendo eu e você violentamente. Cordas de amor o Senhor nos alcança. Mais uma vez declare com toda a tua força o teu amor. Teu amor é como oh my God, you leu nem outro. Seja abraçado pelo Senhor nessa noite. Seja envolvido pelo Senhor. Então vem. Então vem. Como prometestes. Derrama o teu Espírito. Jesus. Vem. Sem medida sobre nós, sem medida sobre a tua igreja, Senhor. Tu és digno. Te glorificamos, Senhor. Cantamos que Ele é o nosso Rei da Glória, sabendo quem Ele é. Cantamos como prometeste, por aquilo que Ele prometeu em sua palavra, a nossa confiança nele. E agora queremos nos render completamente em glória, Senhor Deus, diante do teu trono, Senhor.
Receba o nosso louvor de volta, Senhor. Veio de ti, volta pra ti, nada vai roubar tua glória. Vai roubar tua glória. Adore a Ele, levante a sua mão nesse lugar. Nada vai. Nada vai, que o Cordeiro receba
Senhor. Continuar adorando ao Rei dos Reis. Você pode continuar oferecendo o seu louvor, o seu sacrifício em adoração a Ele essa noite, querido. O ministério de louvor vai continuar e você vai continuar adorando ao Senhor. Os instrumentos vão tocar e você vai fazer uma canção nova para o teu Deus nessa noite. Você pode cantar a Ele, você pode adorá-lo. O que você tem a oferecer ao Senhor? Nada vai roubar a glória do Senhor. Então adore, o adore. Aleluia. Adore ao Senhor. Pastor Agir. Aleluia. Nada vai roubar a glória do Senhor. Adore-o, adore-o, adore-o. As preocupações deixa lá fora, as situações deixa lá fora e adore ao Senhor nessa noite. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, toma a tua igreja em tuas mãos. Senhor, toma a mente, toma o coração nessa hora, para que o teu povo ouça a tua voz nessa noite, para que o teu povo, Senhor, escute o que tu tens a falar para a tua igreja nessa noite. Eu entrego, Senhor, vidas que aqui estão sedentas, Senhor, por uma resposta. Pessoas que entraram por essa porta, Senhor, dizendo: Senhor, fala comigo nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, toma agora, Senhor, os sentimentos, toma a mente, que possamos, meu Senhor, agora estarmos, meu Senhor, voltados para aquilo que tu queres com a nossa vida. Tudo aquilo que venha para tentar roubar a palavra de Deus, já seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, seja cancelado. Em nome de Jesus, eu apresento a tua filha em tuas mãos nesta noite. Senhor, a tua filha nesta noite, Senhor, tem a incumbência de levar aquilo que tu queres para a tua igreja. Deus, direciona a tua filha, leva, Senhor, a tua filha com autoridade, Senhor, poder e majestade nesta noite, para que a tua glória permaneça neste lugar, Senhor. Fala, Senhor, o que tu queres conosco nesta noite e nos coloque, Senhor, aptos, com o coração ensinável a escutar o que tu queres, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E nada pode roubar a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença do Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está na casa. Ele está na casa porque você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana o Senhor tem falado muito comigo a respeito dessa palavra. E quando eu fui convidada a estar aqui nessa noite,
essa palavra já estava ecoando em meu coração sobre algumas questões minhas, pessoais, trabalho. E o Senhor ministrou muito ao meu coração, até porque antes do Senhor ministrar a sua igreja, Ele fala conosco primeiramente. E o Senhor falou comigo através da sua palavra, no livro de Oséias. E eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor, aquilo que o Senhor falou comigo. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E o tema da noite é voltando para casa. E essa semana eu estava bem reflexiva sobre isso. Eu até falei algumas coisas lá no meu Instagram, do meu perfil do salão, sobre voltar à essência, de voltar aos princípios. E o Senhor ministrou muito ao meu coração. E todo mundo sabe que chegar em casa, depois de um dia cansativo, de um dia de trabalho, a casa é o melhor lugar onde nós queremos estar. A casa é o lugar onde a gente tira os sapatos, onde a gente não precisa fingir nada. A casa é o lugar onde o abraço é conhecido, onde o sorriso é reconhecido, onde as lágrimas caem, é na nossa casa. Onde o cheiro, ele traz segurança. Quando a gente chega em casa, a gente sempre dá aquela respirada, né? Cheguei em casa. E traz essa segurança. Casa é um ambiente onde podemos ser realmente quem somos. É dentro da nossa casa. Agora pensa comigo. O que acontece quando alguém está longe de casa há muito tempo? Podemos até reconhecer e conhecer alguns lugares, são legais, viver outras experiências, mas dentro do peito sempre existe algo dizendo: eu quero voltar para casa. A gente pode ir para um lugar mais bonito, a gente pode ter experiências incríveis, passar dias lá, mas sempre ecoa dentro da gente: eu quero ir para minha casa, eu quero deitar na minha cama, quero beber a minha água. E quando acontece isso é muito bom, mas quando a gente perde isso, e é um alívio quando estamos na nossa casa. E é exatamente esse sentido que Deus desperta em Oséias. Israel estava vivendo fora do lugar da intimidade, distante do amor do Pai, porque a casa não é só um endereço, casa é relacionamento. Vamos abrir a palavra comigo lá em Oséias e nós vamos ler somente 2 versículos. Oséias 14, 1 e o 2. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? O livro de Oséias fica um pouquinho antes de Joel. Um pouquinho não, é antes de Joel. Vamos lá. Oséias 14, 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor. O contexto de Oséias é um contexto que fala sobre a infidelidade espiritual. Israel, ele não abandonou a religião, mas ele abandonou a aliança. Continuavam sacrificando, celebrando festas, eles mantinham uma aparência, mas o coração deles estavam divididos entre Deus e os ídolos. E o mais profundo, Deus compara essa relação a um casamento traído. O livro de Oséias, ele vem falando sobre um casamento traído. E mesmo assim, se tratando desse cenário, de um casamento traído, de pessoas que traem, sobre a infidelidade espiritual, mesmo assim, o Senhor, ele não cancela o povo, ele chama esse povo para voltar. E é dentro disso que o Senhor ministrou ao meu coração. Palavra essa dura, quando falamos de Oséias, né? Sabemos que foi um profeta que precisou de muitos esforços para poder levantar esse povo que estava caído e não enxergava.
mas ainda assim ele foi levantado para, em amor, trazer restauração para o povo de Israel. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo é que o pecado derruba, mas não desfaz a paternidade. Eu vou repetir: o pecado, ele derruba, mas não desfaz a paternidade. Porque pelos teus pecados, vem falando assim lá no 14:1, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. A palavra aqui caído, que aqui vem falando pra gente, não é apenas um erro moral, mas ela carrega a ideia de tropeçar, de perder a posição, de perder o direcionamento. Israel, ele sai do lugar da intimidade, ele sai do lugar da proteção, ele sai do lugar da identidade para viver os seus próprios caminhos. Deus ainda o chama aqui nesse contexto de teu Deus. Ó Israel, ao Senhor teu Deus, converte-te, porque eu sou o teu Deus. Então isso mostra claramente para nós que o Senhor, ele está disposto para que nós venhamos claramente, dia após dia, nos arrepender, nos converter, nos voltar a Ele. Independente do meu, do seu pecado, o Senhor ainda continua te chamando de teu Deus. Independente da situação que você está passando, o Senhor ainda continua falando: eu sou o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas perceba que nesse texto há algo muito poderoso. Ele fala sobre isso. Ele te chama de teu Deus. Mesmo caindo, você ainda pertence a Ele. Mesmo distante, você ainda é chamado de filho, de filha. Isso quebra toda a mentira do inferno, de que quando a gente cai, você não é mais digno de entrar na presença. A primeira coisa que acontece conosco quando caímos, e quando eu falo de cair, eu não estou falando de você ir lá e cometer os pecados que nós dizemos, os pecadões, né? Aquelas coisas que são terríveis, mas para Deus não existe pecado pequeno nem grande. Mas a gente às vezes coloca essa classificação. Mas quando o Senhor está falando aqui com o povo, Ele está falando para se arrepender daquilo que tem caído, independente se era algo visível ou que estava dentro do coração deles. Mas o Senhor ainda estava pedindo: olha, se converta, porque eu ainda sou o teu Deus, eu ainda te amo. Independente das situações, ainda há lugar para você aqui do meu lado, ainda há lugar para você aqui comigo. E o Senhor está chamando a igreja nessa noite. Ele convida Ele convida você para voltar para casa. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós perdemos essa identidade. Nós achamos que isso é quebrado, e realmente é, porque o pecado, ele nos afasta sim do Senhor. Mas ainda assim o Senhor nos chama de filho. Você não perde a paternidade do seu pai. Assim como o filho pródigo, que quando decide requerer tudo do seu pai e ir embora, ele não deixou de ser pai daquele filho. Ele continuou sendo pai, mas foi o filho que decidiu pegar tudo, pedir toda a herança, pegar tudo que ele achava que pertencia a ele. E ele foi lá e pegou, e o pai, como um bom pai, entrega aquilo que você tem pedido ao Senhor. Como um bom pai, Ele te dá, Ele te entrega. E aí o que a gente faz? A gente recebe e a gente vai embora. Mas a paternidade, ela não muda. Ele continua sendo nosso pai. Ele continua te olhando, esperando que esse filho volte para casa. Em Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos vos ouça. O pecado faz separação, mas não muda quem é Deus. É o seu pecado que faz essa separação. É bem claro a palavra de Deus. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o seu Deus. Aquilo que você comete, aquilo que nós erramos, aquilo que fazemos de errado, é isso sim que nos afasta do Senhor. É continuarmos no pecado, não retirando aquilo que nos impede de ver, que é o nosso pecado que encobre o nosso rosto, para que nós não venhamos conseguir ouvir aquilo que o Pai está falando conosco.
Não é o Senhor que se retira, mas é o meu pecado, é o seu pecado que encobre a nossa vida e que nos impede. E é por isso que muitas pessoas não conseguem enxergar. Às vezes a gente fica orando, às vezes a gente fica olhando para certas situações e a gente fala: nossa, como está difícil esse fulano voltar para a presença. Como é difícil, ou eu mesma, como eu sou difícil de permanecer na presença. O que é que me impede? Eu não consigo ouvir, eu não consigo enxergar, eu não consigo sentir. Mas a palavra aqui em Isaías 59 diz claramente: o pecado encobre o rosto. Então o pecado encobrindo o teu rosto está encobrindo a sua visão de poder enxergar aquilo que Satanás está querendo fazer na sua vida. Quando o pecado encobre o seu rosto, você não consegue dar ouvido àquilo que o Espírito Santo, que um dia você levantou as suas mãos e declarou que Ele era o Senhor da sua vida. Esse pecado te encobre e te impede de ouvir e discernir aquilo que o Espírito Santo quer falar. Ei, para e volta para casa. Oh, Espírito Santo. É o pecado que faz essa separação, não é você. É aquilo que você deixa, é aquilo que você permite. Mas isso não muda o Deus da sua vida. O Senhor não muda. Essa semana eu falei para uma pessoa que eu falei: olha, Deus não compete com o mundo. Deus, Ele não vai competir com o mundo se você quiser estar. Porque Ele é o Deus de todas as coisas. É nós que precisamos compreender e querer reconhecer esse Deus na nossa vida. Porque Ele não vai competir. Se você falar que quer ir, Ele vai deixar você ir, porque Ele é Pai. E se você está dizendo para Ele como filho, assim como o filho pródigo falou: eu quero tudo que é meu, e eu quero ir, eu quero viver, Ele vai deixar você ir. Quem é pai e mãe aqui, ou filho também, que já um dia passou por essa situação de requerer algo do pai ou da mãe, e o pai falar: não é bom para você, e ainda assim você bater o pé, e você insistir, e você querer viver. O pai e a mãe deixam você ir, para que você, não como uma pessoa ruim ou que quer o seu mal, mas para que você vá e você consiga ver. Mas muitas das vezes pode ser tarde demais. Porque como bem a palavra aqui diz, o pecado ele encobre o rosto. Então muitas das vezes o que fazemos, aquilo que Satanás ele promove na nossa vida, nos leva para um abismo tão profundo, para algo tão perverso e difícil de sair, de se conseguir ter forças para sair, que nós não conseguimos enxergar. E é isso que acontece na maioria das vezes. O maior medo de quem caiu é: será que ainda eu sou recebido por Deus? Será que Ele ainda me ama? E eu posso dizer para vocês que sim, porque a aliança do Senhor, ela ainda não foi revogada na nossa vida, ainda não foi anulado na tua vida. E eu quero dizer para você nessa noite: se você está pensando em desistir, ainda há esperança, ainda há uma aliança. O Senhor não revogou, o Senhor não anulou, o Senhor não cancelou. Muito pelo contrário, Ele te chama e Ele te convida para voltar para casa. Mas por que você está trazendo essa palavra nessa noite? Porque esse é um convite que o Senhor nos faz todos os dias. Porque na nossa caminhada, muitas das vezes, a gente se perde. Muitas das vezes na nossa caminhada a gente se cansa. E a gente não tem a coragem, a gente não tem de bater no peito e falar e reconhecer: Senhor, eu quero voltar aos princípios. Assim como em todo casamento, e como o Senhor vai falando através dessa palavra sobre um casamento, quando você dá o passo para o casamento, e quando você está ali adiante de alguém que vai celebrar esse casamento, você promete coisas, você faz votos de amor, você faz votos de fidelidade, você faz votos de que, independente da situação, seja na morte, seja na vida, seja na saúde, seja na doença, seja na escassez ou na abundância, você declara ali quando você está amando, quando você está ali envolvido de amor, porque você quer estar com essa pessoa, e você promove votos, e você
começa ali a falar desse amor e você quer promover com que todos saibam. Quando é um grande casamento, todos ali estão vendo e sabendo aquilo que você está sentindo e você transmite a essas pessoas como testemunhas. Mas aí, como em todo casamento, a vida não é só flores, não é mesmo? A vida não é só de alegrias, mas também de pesares, de tristezas também, de preocupações. E era isso que o Senhor estava tratando ali com esse povo, que olha, nós tínhamos um belo casamento. Eu jurei, prometi coisas a você, e você prometeu coisas a mim. Mas hoje você olhou para trás, você ainda até me reconhece, porque ainda estamos casados, mas essa aliança se rompeu. Você começou a desejar outras pessoas, você começou a desejar outras coisas, você começou a olhar e entender que eu já não era mais suficiente para você, e por isso você olha para o lado e deseja aquilo que eu não desejo, aquilo que vai te levar para o mal. E com isso você se afasta de mim, minha esposa. E com isso você se afasta de mim, igreja. Mas o Senhor está aqui nessa noite para devolver a aliança no seu dedo. O Senhor quer colocar de volta o anel que fala de aliança, o anel que fala de autoridade. A autoridade perdida, o Senhor hoje Ele vai devolver essa autoridade sobre a sua vida. Há quanto tempo você está na presença do Senhor e você acha que você não tem mais autoridade para pisar em serpentes e escorpiões? Há quanto tempo você acha que não tem mais autoridade para abrir os seus lábios e declarar para o inimigo da tua alma: ei, chega, acabou, você não tem mais vez sobre a minha casa, sobre a minha vida, e hoje eu tomo um novo rumo. Quantas das vezes passa ano, entra ano, passa meses, mas nós somos movidos de justificativas. Como todo bom casamento, não é mesmo? A gente está cansado. Para as mulheres no casamento, estou cansada de lavar roupa, passar roupa todo dia, essa rotina que me cansa. Estou fazendo uma comparação. E para os homens que todo dia encarar um ônibus cheio, lotado. E aí quando a gente começa a olhar as dificuldades, a gente não se lembra daqueles votos que foram feitos lá no início, que eu falei que seria na escassez, eu falei que seria também na doença, eu falei também que seria também nos momentos difíceis, eu não falei que seria só nos momentos da alegria. E é assim que o Senhor fala conosco: eu não te prometi somente alegria, porque eu falei que no mundo teria as aflições, mas é o que? Tem de bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. E quando o Senhor Ele se revela a Oséias e fala sobre esse casamento, Ele está querendo dizer que Ele conhece as situações, Ele sabe as dores que nós iríamos passar. Ele veio à terra e Ele sentiu as dores. Ah, mas Jesus é Jesus. Sim, Jesus é Jesus, mas você é a imagem e semelhança desse Deus na sua vida e na minha vida. Nós somos imagem e semelhança dEle. Então por que nós não iremos vencer? Independente das lutas. E as lutas vêm, o mal vem sobre as nossas vidas. A vontade de paralisar é grande para todos nós. Semana passada a pastora falou isso no culto, que as dores, os males, as dificuldades vêm para todos nós. A vontade de correr vem para todo mundo. Isso não se limita a um grupo de pessoas. Esse grupo, o grupo A e B, ninguém sente nada, mas a classe W e Z, essas aí vão sentir alguma coisa. Não, o Senhor veio para todos nós. E tudo que acontece, acontece com todos nós. Limitações, dificuldades, os medos, os receios, tudo vem para todos nós. Mas nós temos que nos lembrar que Ele continua querendo ser o nosso Pai. Ele continua querendo ser o nosso marido. Ele ainda continua querendo ser o nosso Redentor, aquele que nos redime de todo pecado, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. É esse Deus que está aqui proposto para as nossas vidas todos os dias.
Não existe receita para estar na presença. Aceitar, eu acho que a pastora falou isso semana passada, eu não sei se eu falei isso em algum lugar também, mas eu acho que a pastora falou sobre permanecer, porque aceitar, todo mundo aceita Jesus, é igual no casamento, todo mundo casa, fazer os votos todo mundo faz, mas e permanecer nesse relacionamento, fazer com que ele fique duradouro? Hoje em dia as pessoas estão casando já com prazo de validade, né, Alessandra? Já está. Olha, eu estou casando aqui com o Otávio, mas se não der certo, eu já vou falando. Se não der certo, eu termino e Deus envia outro. E muitas das vezes nós entramos assim para a presença do Senhor. Eu vou lá tentar. Eu vou lá aceitar. Eu vou lá viver isso. Estou sentindo que nesse momento algo novo vai acontecer, mas se não der certo, eu largo tudo de novo. Se não der certo, eu vejo. Ou então eu troco de lugar. Trocar de igreja ainda vai estar na presença de Deus, né? É o menor dos males. Mas quando nós decidimos por colocar Deus nesse lugar, nós estamos sendo infiéis a Deus. E o segundo tópico que o Senhor falou comigo é: a volta começa na rendição. Na rendição da voz. A palavra aqui no capítulo 2 diz: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dize-lhes: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos vossos, igreja. Tem ninguém lendo não, gente? Bota aí, gente, por favor. 14, 2, que eu acho que ninguém está lendo. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dize-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e oferecemos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Glória a Deus. Os vossos lábios. Deus aqui, Ele pede palavras, porque a restauração ela começa no interior, porque foi com a boca que Israel pecou. Foi muito forte isso que o Senhor falou comigo. Fizeram votos aos ídolos, declararam independência: eu não preciso mais, vou viver a minha vida, vou fazer do meu jeito. Declararam. Construíram alianças sem consultar a Deus. Foram lá e fizeram alianças sem consultar a Deus. Agora Deus aqui, Ele toca exatamente na área que foi corrompida, que foi na boca. A mesma boca que se afastou será a mesma boca que vai voltar ao caminho de casa. Ele diz: tragam palavras. Por que ele fala isso? Porque palavras revelam aquilo que está no meu coração. Porque palavra revela quem governa o meu coração. Mateus 12, 34, ele fala o quê? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E voltar para casa é devolver a Deus o governo da vida. Não é uma geografia voltar para casa, não é uma geografia, mas é uma postura. O povo precisava abandonar a autossuficiência, o orgulho, as justificativas e voltar com a confissão e com a dependência de Deus. Foi através da boca. E foi muito forte quando o Senhor falou comigo, quando Ele fala: tomai convosco palavras e convertei-vos. É necessário nós declararmos, porque muitas das vezes nós acordamos e a primeira coisa que a gente declara com os nossos lábios é: ai, estou cansada. Ai, mais um dia. Ai, mais um domingo. Ai, mais uma terça. Mais uma quarta. Mais uma quinta. E a gente começa a declarar palavras de derrota. Ah, mas isso não vai mais dar certo. Ah, mas eu preciso tomar a rédea da minha vida, porque Deus não está fazendo da forma que eu achei que Ele deveria fazer. E com a nossa boca, com as nossas palavras, nós começamos a declarar e determinar no reino espiritual um movimento muito sério, muito grande. E aquilo que tem mais acontecido no mundo são palavras que têm destruído.
Nós temos visto aí cenários horríveis dentro do nosso meio cristão, fora do meio cristão. Palavras sendo declaradas, pessoas que são relevantes ou não, falando, declarando, mas declarando o quê? Declarando o quê? Nós precisamos entender a seriedade daquilo que sai dos nossos lábios. Porque aquilo que você está saindo, o inimigo está pegando. Porque existe uma grande nuvem de testemunhas, não é? Diz assim a palavra. Que está olhando. Não é só as suas atitudes, mas também aquilo que tem saído dos seus lábios. E como eu falei aqui, as palavras revelam quem governa o nosso coração. E o que está saindo dos seus lábios? O que está saindo de dentro de você vai revelar quem está governando. E quando o Senhor falou isso comigo, foi uma coisa bem, vou falar assim, bem boba para mim, né, daquilo que Deus falou comigo. Boba no sentido que eu vou falar, porque foi a respeito da minha vida. E essa semana eu estava muito pensativa em relação ao meu trabalho e orando ao Senhor sobre algumas questões. E sempre foi para mim um desafio muito grande estar na internet, quando o meu trabalho pede muito isso e eu sou muito difícil de estar ali. E eu comecei a orar ao Senhor e perguntar a Ele qual era o motivo que me impedia de fazer o que eu tinha que fazer ali. E para minha surpresa, que eu já sabia, né, que a gente sempre sabe, a gente pergunta as coisas de doideira. O Senhor, Ele falou: você é orgulhosa. Você é orgulhosa. Na sexta-feira foi que isso aconteceu. E quando o Senhor falou isso comigo, eu me deparei com esse... Eu estava com a minha Bíblia do lado e eu abri essa palavra. E o Senhor falou comigo através desses 2 versículos. E comecei a escrever e falei: vou falar sobre isso. E o Senhor falou: assim como aquele povo que precisava abandonar a autossuficiência, o orgulho, as justificativas e voltar com a confissão e com a dependência, essa é você. E na hora eu fiquei meio assim e falei: ai, Senhor, eu sei que eu sou orgulhosa, eu até admito, eu não estou falando que eu não sou, eu já sei, eu admito que eu sou. Mas não é só admitir, é você declarar e não aceitar isso mais na sua vida. Porque se você está dizendo que você quer viver coisas, se você está dizendo que você quer alcançar coisas, você precisa reconhecer quem você é. E foi como se fosse um espelho diante de mim, onde o Senhor me mostrava, porque a gente quer ser perfeito. E a perfeição acaba nos levando ao erro. Porque ninguém é perfeito, você pode errar. O que não pode é você permanecer nesse erro. O que não pode é você insistir nesse erro que te aprisiona. O que não pode é você insistir nessa situação que você sabe, mas que você até reconhece, mas que você não faz nada para mudar isso. Mas aí vem o orgulho, a autossuficiência de que não, eu consigo fazer do meu jeito. E o Senhor começou a me lembrar, e eu comecei a apagar algumas coisas no meu celular. E eu comecei a ver alguns vídeos de quando, 2019, eu comecei o salão. E o Senhor, Ele começou a falar comigo de como eu era ali no salão de dentro, como eu era no meu interior, que eu não tinha vergonha, que eu não tinha medo, eu não tinha esses protocolos que até eu preciso estar em alguns, pela caminhada que eu dei no salão, pelo reconhecimento. Mas o Senhor foi falando comigo: você não, olha esses vídeos aí, olha a sua cara, essa boca de Danone, né, que eu passava um batom que parecia um Danoninho. Horrível. Camila também passava. E passava um batom de Danone horroroso e falava com a câmera aqui, e falava de Deus, e falava daquilo que eu tinha que transmitir profissionalmente. Mas aí fui crescendo, né? Fui alcançando algumas coisas. Comecei a ser reconhecida em alguns lugares, né? E aí você começa a querer se enquadrar. Não como o mundo se enquadra, porque a área da beleza é diversa, tem muitas coisas. Sendo cristã, sendo esposa, sendo mãe, mas querendo me adaptar. Não, isso aqui eu já não posso mais falar. Não posso falar de óleo, que eu passo um óleo de azeite no cabelo mais. Eu tenho que falar
outro nome. Eu tenho que falar um nome comercial. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. E aí eu comecei, não posso falar que eu uso esse pente. Eu tenho que falar o nome do pente. Não posso falar que eu só estou lavando o cabelo. Eu tenho que falar que eu estou higienizando o cabelo. E eu estou correta, eu não estou errada não, tá? Porque eu tenho que falar, eu tenho que mostrar a técnica. Você tem que mostrar aquilo que você está conhecendo. Você tem que mostrar aquilo que você está avançando. Mas você não pode perder o lugar da dependência. Você não pode perder o lugar da confissão. Do lugar da onde que quem te colocou. Não pode. Você não pode perder o lugar dos votos, da aliança. Você não pode voltar atrás e ficar pensando que desse jeito não, vou fazer do meu jeito agora. E o povo estava assim, autossuficiência, justificativas. Por que você não veio culto hoje? Estava cansada. Justificativa. Olha, eu vou orar pela sua vida, não precisa orar por mim não. Pode deixar que eu estou orando. Recebe uma palavra, um recado de Deus. Em vez de você receber, amém, glória a Deus, eu recebo essa palavra. Não, Deus também falou comigo, autossuficiência. Porque se Deus está usando alguém como instrumento, ainda que essa palavra pode lhe parecer num momento que não é para mim, algum momento vai ter, vai surtir efeito. Eu posso não estar passando por essa situação, mas Deus é Deus que sabe de todas as coisas. Então às vezes se chegar alguém, o seu líder, um amigo seu pai, sua mãe, e direcionar algo para a sua vida, e declarar alguma palavra, não seja arredio, não mostre que você sabe. Escute, busque esse direcionamento, porque a autossuficiência nos leva a nada. E Deus dizendo para nós: pare de explicar e pare de fugir, pare de negociar, apenas reconheça e volte. Para de explicar, para de fugir. A gente não precisa negociar nada com o nosso Deus. A gente só precisa reconhecer e voltar todos os dias. Isso é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Não deixe que a religiosidade te pare. Não deixe que o teu cargo, aquilo que você já alcançou, aquilo que você já caminhou, os seus anos de igreja, os seus anos de teologia, os seus anos de prática, seja lá onde você está, não deixe que isso paralise aquilo que o Senhor tem na sua vida, mas reconheça e volte. Arrependimento verdadeiro não é emoção, não é emoção. Arrependimento é decisão, arrependimento é alinhamento. Dar a cara a tapa é difícil, é vergonhoso. Ninguém quer reconhecer que está fraco. Ninguém quer reconhecer que está cansado. A gente entra na rotina da vida e a gente quer entregar. A gente quer trabalhar. E muitas das vezes é necessário Deus nos parar. Deus mostra: olha, você está com tanta coisa e você está perdendo o amor, aquilo que você falou que iria me entregar, os votos que você fez para mim. Eu falei que escreveria o seu nome no livro da vida e ele de fato está. Você me recebeu como pai. Você declarou que iria avançar, queria prosseguir. Mas assim como disse esse louvor também, o teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraça. Quem está perseguindo é o Senhor. A todo momento Ele está te perseguindo. A todo momento o Espírito Santo está querendo renovar esse casamento. A todo tempo o Senhor quer renovar essa aliança, independente de quanto você caminhou. E eu não estou falando aqui só com quem não conhece a presença, para quem não vive a presença, para quem está distante da presença, para quem não conhece esse Deus. Mas eu estou falando para você, crente, que escuta.
palavra de Deus todos os dias e que pode sim estar cansado e está tudo bem, mas esse Deus está aqui para renovar essa aliança contigo também nessa noite, em nome de Jesus. Como é que a igreja cresce se eu estou desmotivada? Como eu vou se não há quem pregue? Se eu estou cansada, eu vou esperar o próprio Espírito Santo se mover e pairar pelos campos de Jardim Bangu e de todo o Brasil e começar as pessoas, porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão aí morrendo. E eu não estou falando para que você venha, né? E a gente tudo quando pensa em falar de Deus, quando a gente pensa em fazer grandes coisas, a gente quer sempre promover eventos grandes, a gente quer promover eventos, a gente quer promover coisas. E é uma coisa que eu mais falo com a Rede Jovens, né? Para quem não me conhece, eu sou líder dos jovens dessa igreja. E eles sabem que o que eu mais falo para eles: se Deus não tiver nesse negócio, se Deus não falar para fazer, eu não vou fazer nada. O congresso do ano passado quase não aconteceu, porque eu falei: não adianta. Deus não quer oba-oba. Deus não quer só encher a igreja. E cadê os jovens dessa igreja? Cadê? Deus não quer encontros com Deus. E cadê as pessoas que vão para esse encontro e vivem experiências com Deus? Porque esse povo estava assim, de festas, de eventos, de coisas acontecendo. Ninguém deixava de fazer nada. Ninguém deixava de fazer nada. Mas estavam negociando, porque na hora do cansaço, eu quero viver minha vida. Na hora de querer fazer o que quer, eu vou fazer minha vida. E eu não estou falando aqui que você não deve viver sua vida, não. Eu sou alguém que vivo minha vida, que faço minhas coisas, que trabalho, que faço as minhas coisas, me divirto, saio. Mas a primeira coisa que falo é isso. Nós temos que pausar sim, até porque a mente precisa respirar para a gente criar novas coisas, para a gente ser renovado. Sim, não estou falando disso. Nem entra nessa situação aí, porque não é isso. Mas sabe as coisas que eu mais escuto quando eu estou com algum problema? Para tudo. Você precisa parar. Eu entendo sim que eu preciso parar. Esses dias eu ouvi de uma pessoa: larga tudo, Di. Larga tudo. Larga o salão, larga tudo. Só fica lá você, o Heitor, Otávio. Como é que eu vou mandar o Otávio largar tudo se ele tem que trabalhar todos os dias? Ela não é assim não, gente. A gente tem que ir de encontro às nossas realidades. Aquilo que você pode fazer, se você pode largar tudo e fazer e estar bem na presença de Deus, beleza, mas não fica querendo colocar aquilo que está em você, aquilo que você vive no outro. E a gente tem essa mania. E o Rodrigo fica todo domingo ali. O Rodrigo tem que descansar sim. Mas já foram perguntar pro Rodrigo se ele se incomoda de estar toda terça e domingo ali? Porque eu me incomodo. Eu me incomodo. Mas e ele? Será que ele se incomoda? Eu sei a resposta dele. Não. Então a gente tem que começar a analisar como está o nível de autossuficiência, como está o nível de orgulho, como estão as nossas justificativas. E nós precisamos voltar ao lugar da confissão, nos arrepender. O arrependimento verdadeiro é alinhamento para as nossas vidas. A palavra do Senhor lá em 1 João 9 vai dizer que se a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para te perdoar. E o amor de Deus se reconstrói o que a infidelidade destruiu. Tudo que a infidelidade ela destrói, o amor de Deus constrói novamente. Se continuarmos lendo Oséias 14, Deus ele promete curar a apostasia, amar voluntariamente. Eu convido vocês a lerem depois em casa Oséias 14. Lê todo o livro, que é uma bênção. Ele promete isso, ele promete florescer de novo. Quem volta não encontra acusação, encontra tratamento. Se você retorna à sua aliança com teu Pai, com teu Deus, não vai ter acusação, vai ter tratamento para a sua vida, vai ter cura para a sua vida. O Deus que chama para casa é o mesmo que prepara a restauração dentro dela. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor.
que é Deus continua sendo o seu lugar. A casa, quando eu me refiro casa, eu estou falando de Deus. E essa casa ainda é o seu lugar. Continua sendo o nosso lugar. Voltar é decidir confiar que tudo que o amor do Pai tem é maior. A gente pode passar por qualquer situação, mas quando a gente volta, a gente decide confiar nesse Deus. E eu convido você a voltar para o Senhor nessa noite. E esse convite não é somente para aqueles que querem retornar para o Senhor, ou aqueles que desejam conhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas esse convite é para todos nós, para que nós venhamos renovar a nossa aliança. Porque como frutificar? Como avançar nesse ano de 2026? O mundo já está aí, ó, dançando, promovendo festas, promovendo tudo. E eu não quero levar para esse lado de que, o mundo vive. Você já sabe. A gente já sabe o que acontece aí fora nesse período. Mas o que vai diferenciar aí é como você tem olhado para essas situações. Como vai dentro de você. E o Senhor te convida a ficar de pé nessa noite. E eu convido a igreja a ouvir esse louvor. O Senhor ministrou meu coração. Que você volte para o caminho. Que você volte para o lugar da aliança. Que você renove a sua aliança com o Senhor. E se você quer fazer isso, eu te convido a vir aqui à frente no altar do Senhor, sem medo, sem vergonha, mas entendendo de que eu não quero mais que a autossuficiência domine a minha vida. Eu não quero mais que o pecado ele tome a minha vida. Eu não quero mais viver de justificativas, mas eu quero viver algo novo. Eu quero mudar, eu quero avançar. Está tudo paralisado, assim como aquele filho pródigo que, quando olhou a situação a ponto de comer as bolotas dos porcos, e ele olhou para o lado e entendeu que aquele não era o lugar dele, porque ele tinha casa e ele não precisava mais comer daquelas migalhas. Ele não precisava estar imundo, ele não precisava estar naquele lugar, naquela posição de derrota. Ele entendeu que ele tinha um pai, ele entendeu que existia uma aliança esperando ali, que um dia foi quebrada, mas que estava ali para receber. E como filho ele retorna a esse pai, e ele volta para casa. Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. É como uma flecha
eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu queria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Eu gostaria de... Pode deixar as luzes abaixadas. Enquanto começou o louvor que o Senhor ministrou no meu coração. Talvez a sua caminhada ela pode ter sido de muitos anos e você já conhece o Senhor, ou você não conhece, mas alguém já falou do Senhor para sua vida. E que hoje você reconhece a sua caminhada e o tempo que você está na presença. E enquanto eu estava aqui, o Senhor me lembrava do período que eu ainda estava caminhando na presença do Senhor. E eu lembro claramente de quem me discipulou. Eu sei que de tantas pessoas, que são muitas, a Pamela foi a minha discipuladora, foi a pessoa que estava ali na minha casa toda semana. E uma coisa que ela sempre falava era isso: você precisa estar na casa do Pai. E eu falava sempre para ela essas palavras que eu falei aqui na palavra, de que a primeira coisa quando a gente erra, quando a gente está distante do Senhor, quando a gente está cansado, quando a gente está cheio de carrapicho, quando a gente está em pecado, ou quando a gente já está anos na caminhada e já está cansado, a primeira coisa que a gente acha é que o Pai não quer mais estar conosco. E eu quero convidar você que reconhece que existiu alguém na sua vida que te ajudou, que te orientou. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, e não sei o que Deus vai ministrar para que você fale, mas eu quero pedir que você saia do seu lugar nessa noite e que você vá em direção à pessoa que esteve com você. Ou se você quer ajuda de alguém, vá até alguém nessa noite, porque às vezes é tão difícil a gente vir aqui na frente, nesse altar. A gente tem vergonha. Mas o Senhor falou comigo nessa noite: existem vidas aqui perecendo por conta da sua autossuficiência. Porque você está achando que você vai conseguir sozinho, e sozinho a gente não consegue nada. Nós estamos no ano de frutificar, e como toda boa árvore, nós precisamos estar juntos e ligados a essa videira que é o Senhor. E precisamos reconhecer. Ai, Deus. Meu coração dói, gente, de falar isso. Porque existem sim pessoas aqui que precisam retornar para o Pai. Pessoas essas que
ministrava dança. Você usava do teu dom, do teu talento, daquilo que te movia dentro de você. E você buscava, e você orava, e você intercedia, e você clamava. E agora, o que você está fazendo, igreja? Volta, amada minha, volta para casa. Volta para casa, amada minha. Senhor, queremos nos aliançar contigo novamente. Senhor, queremos nos aliançar contigo novamente, Pai. Queremos voltar ao lugar do encontro. Queremos voltar ao lugar da promessa. Renova as nossas forças. Reconhecemos que o cansaço vem. Reconhecemos que as lutas tentam nos paralisar. Reconhecemos que não somos nada sem Ti, Senhor. Não queremos ser movidos de emoção, mas queremos, Senhor, com o nosso coração decidido a retornar, sem emoções, mas com decisão. Que saia dos nossos lábios palavras convertidas a Ti, palavras, Senhor, de vida, Senhor, Pai eterna. Que saia dos nossos lábios decisão, para não olharmos para trás mais, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai. Queremos voltar para casa. Queremos voltar para Ti. Queremos voltar, Senhor. E eu entrego a Tua igreja. Se existe alguém que quer retornar para o Senhor nesse momento, se existe alguém que quer retornar para Deus, se existe alguém que quer reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador nessa noite, eu te convido a vir aqui à frente. Que você não venha perder essa oportunidade. E que o Senhor nessa noite, Ele possa te fazer alcançar um novo tempo sobre a sua vida. Que você se aproprie desse novo tempo sobre a sua vida. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Ministrar, né, na oferta, quer ministrar daquilo que damos a Ele. Amém, amados? Todo mundo ouviu o que o Senhor falou através da pastora Dia? Amém? Todo mundo aqui ouviu? Amém? Glória a Deus. Duas coisas. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. Ela sempre faz aquilo que lhe apraz. Certo? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Se você abrir a Bíblia, você vai perceber isso. Deus sempre chama ao arrependimento. Sempre quando Deus chama a pessoa ao arrependimento, como Ele acabou de fazer aqui hoje, e você ouve como você disse para mim que ouviu, se disse amém, então você confirmou que ouviu. Se você não tivesse ouvido, tudo bem. Mas você disse para mim que ouviu. Deus falou e você disse que ouviu. Então, toda e qualquer desculpa que você inventar daqui para frente não vai ser mais válida. Pelo menos diante de Deus. Diante de mim pode ser.
Diante da pastora Simone pode ser, diante da pastora Adi pode ser, diante do pastor Juarez também pode ser, mas diante de Deus não vai ser. Porque Deus acabou de falar, Deus acabou de chamar ao arrependimento, você ouviu. Se você não veio porque não quis, aí depois você vai ter que prestar conta a Ele. Porque é assim que acontece. Vê Deus chamando, se você for ler a Bíblia, os profetas, você vê Deus chamando ao arrependimento, mas tem uma hora que isso cessa. Aí quando cessa, vem o juízo. Aí quando vem o juízo, quem não ouviu a palavra de arrependimento não pode mais reclamar. Você está conseguindo entender? Então assim, Ele é um Deus misericordioso. Ele falou hoje, Ele falou ontem, Ele vai continuar falando, mas vai chegar uma hora que Ele vai falar assim, já falei demais. Entrou por aqui, sai por aqui. Então assim, é muito bom, é importante. A pastora Dita estava falando, eu estava dando glória a Deus. Ele, glória a Deus, Senhor, o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que chama o teu povo. O Senhor é um Deus que não desiste. O Senhor é um Deus que dá a oportunidade do arrependimento para que a pessoa se arrependa. Mas chega uma hora que Ele cessa. Aí, mas graças a Deus que você ouviu. Ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Eu creio que Deus vai continuar dando, mas guarda isso para você. Inocente não é mais, porque Deus já falou e você me disse aqui que ouviu. Amém? Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu vou ser rapidinho. Opa, quase que a água cai aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu sei de cor. Ali ele colocou ali. Ali está 2 Pedro. Eu falei Malaquias. É um chão de Malaquias até 2 Pedro. É grande para Dedéu. É o 10. Isso aí. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto. Eu vou parar por aqui. É só isso que eu quero. E depois fazei prova de mim. Repita comigo. Deus diz. Repete de novo. Deus diz. Traga o dízimo. E depois faça a prova de mim. Essa é uma das afirmações mais fortes do Antigo Testamento. Porque Deus, Ele é aquele que prova. O Senhor é aquele que prova. Ele prova o nosso coração. Ele prova o nosso intento. Ele prova a nossa alma. Ele prova o nosso espírito. Ele prova a nossa fé. Deus é aquele que prova. Mas nesse caso aqui em específico, Ele diz assim, ó: provai de mim nisto. Ou seja, nesse caso aqui, especificamente nesse caso, eu vou deixar você fazer prova de mim. Eu vou deixar você fazer prova de mim. Eu vou deixar você provar se aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Nesse caso aqui, você vai me colocar à prova. É o único lugar, é o único ponto que Deus diz assim: nisso eu me coloco à prova para que você me prove. Eu quero que você entenda isso. Esse verbo provar, berhanune. Essa raiz é usada, por exemplo, para testar metais preciosos. Ou seja, a gente lê na Bíblia que o ouro é provado, que a prata é provado, o ouro é provado pelo fogo. É o mesmo verbo que Deus usa para dizer: fazei prova de mim. A palavra diz que Deus prova os corações dos homens. É o mesmo verbo que Deus usa: fazei prova de mim. Prova se aquilo que eu estou dizendo é verdade ou não. Por quê? Porque a prova não é incredulidade, mas é um ato de fé e obediência. Quando você coloca Deus à prova nisso, primeiro você deposita a tua fé, trazendo o dízimo, trazendo as ofertas. E depois que você depositou a sua fé, aí você faz prova. Ele diz: provai-me nisso. Porque Deus sempre responde a um ato de fé. Deus sempre responderá a um ato de fé. Eu vou falar a terceira vez para que você não possa esquecer. Deus sempre responderá a um ato
só na questão dos dízimos e nas ofertas, mas na questão da sua vida, na questão de tudo aquilo que você faz, porque o dízimo não é, muito pelo contrário, eu disse isso aqui, o dízimo não é tudo, o dízimo é só uma parte. Na verdade, o que Deus quer é você por inteiro, é o seu coração, é a sua alma, é o seu espírito, é a sua vontade, é o seu desejo, é os seus planos, é os seus sonhos. Deus quer tudo, tudo, tudo. Ele não ficará satisfeito até que você entregue exatamente tudo a Ele, tudo, tudo. E o dízimo é só uma parte, e nessa parte aqui Ele fala para você: faz prova de mim, faz prova de mim, me obedeça e faça a prova de mim, e você vai ver que eu vou derramar a bênção sobre a tua vida. O Senhor é fiel, Ele põe a fidelidade dEle, Ele põe a palavra dEle, para que você possa fazer a prova. É o único lugar que Deus vai fazer, é o único lugar que Deus vai falar isso. Pode procurar na sua Bíblia, provai-me nisto, é só em Malaquias 3:10, o restante não vai, não vai, mas não vai mesmo. É isso que Ele quer, é isso que Ele deseja, que o teu coração esteja entregue a Ele, amém? Vamos orar. Se você trouxe seus dízimos aí, suas ofertas, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor mais uma vez se mostrou um Deus bondoso, um Deus de graça, um Deus de misericórdia nessa noite, falando através da tua filha, pastora Di. Em nome de Jesus, receba os dízimos e as ofertas que serão entregues aqui, que possa ser, Senhor, como um incenso agradável às suas narinas, que o Senhor possa receber de bom agrado, assim como o Senhor recebeu a oferta de Abel. Que as ofertas que forem colocadas aqui hoje sejam recebidas pelo Senhor no céu, e que haja uma resposta do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Como descrever? Como explicar o amor que flui de leste a oeste pra me resgatar? Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor.
Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Amém, amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, glória a Deus. Estamos aqui, estou aqui, nessa noite,